TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira. Hoje daremos destaque à Covid-19. O Ministério Público do Rio de Janeiro realizou uma reunião com os moradores do Caxambu, um dos bairros mais atingidos pelas fortes chuvas de março. O segundo dia D de combate à dengue será promovido neste sábado em Petrópolis e diversas atividades serão realizadas. A Câmara aprovou um projeto que cria a campanha para a doação de cabelos para pessoas em tratamento contra o câncer. E o índice de preços ao produtor, o IPP, foi de 0,06% em fevereiro. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O diálogo com o objetivo de apontar os impactos da Covid-19 ainda em 2024. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje é sexta-feira, estamos aqui na TV Correio da Manhã e, é claro, você também nos acompanha nas nossas plataformas digitais, que você já bem conhece, no Facebook, no YouTube e também no nosso site, em tvc16.com. Além disso, nosso Instagram Correio Petropolitano e TV Correio da Manhã, você também tem acesso, além disso, ao nosso noticiário. Não deixe de seguir e acompanhar a gente também nas redes sociais, viu? A gente vai começar a edição de hoje falando sobre um tema extremamente importante, a situação da dengue. No próximo sábado, ou seja, amanhã, de 9 da manhã até as 1 hora da tarde, às 13 horas, vai ser realizado aqui em Petrópolis o segundo dia D de combate à dengue. A ação tem o objetivo de conscientizar e mobilizar a população para a necessidade da participação de todos nas ações de eliminação do mosquito transmissor do vírus da dengue, chikungunya e zika. Março e abril são os meses com maior tendência no aumento no número de casos. Vale lembrar que esses números já são muito altos somente já em janeiro e fevereiro. Várias ações estão então programadas para essa segunda edição do dia D, como por exemplo a distribuição de material informativo, visitas técnicas de agentes de endemias em diferentes regiões do município, além de ações de mobilização em postos de saúde da família, os PSFs, e nas unidades básicas de saúde, as UBSs, entre outras atividades. O dia D vai contar também com a participação de diferentes secretarias que fazem parte do Comitê Intersetorial de Enfrentamento às Arboviroses. Entre, então, as secretarias já confirmadas vão participar de Educação, Saúde, Meio Ambiente, a CONDEP, Vigilância Ambiental, Epidemiológica e Sanitária, além da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Defesa Civil, Assistência Social, Obras e também o SERRAC. As ações vão ser coordenadas pelo Comitê Intersetorial de Enfrentamento às Arboviroses. E além dessas atividades deste sábado, nessa sexta-feira, a Secretaria de Educação também promove o Dia D contra a dengue, visando educar as crianças sobre o combate e os perigos do mosquito da dengue. Todas as unidades de educação da rede municipal vão participar. É importantíssimo manter os ambientes limpos, sem acúmulo de água. A gente sabe a preocupação que é, e Petrópolis também, em janeiro, fevereiro, nós trouxemos aqui os índices, a grande preocupação em relação à dengue. Já tivemos óbitos confirmados na cidade, então todo cuidado é fundamental para diminuir a proliferação do mosquito transmissor também da dengue. Mudando de assunto, a Câmara Municipal aprovou em segunda discussão um projeto de lei que institui no município o movimento Cabelo Solidário Amor a Cada Fio. É uma campanha de incentivo à doação de cabelos para pessoas e instituições sociais que auxiliam no tratamento do câncer, a ser realizada anualmente no dia 27 de novembro. A ideia é promover a conscientização da população sobre a importância da doação de cabelos para viabilizar a produção gratuita de perucas
com a parceria de órgãos administrativos públicos municipais, empresas, entidades de classe, associações, federações e a sociedade civil organizada. A data vai passar também a integrar o calendário oficial de eventos do município. O projeto segue então agora para a sanção do Executivo, ou então ele pode ser vetado. Caso ele seja vetado, ele volta para a Câmara e os parlamentares então votam o veto. E aí, se derrubarem o veto, a lei é promulgada e entra em vigor também. A nossa equipe vai continuar acompanhando essa ação e que é fundamental. E vale lembrar, para você ainda que está nos acompanhando, se você porventura conhece uma pessoa que quer fazer a doação do cabelo, a Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, a APPO, recebe, ela faz, a coleta dessas doações que são disponibilizadas pela população. Então, se você tem interesse de fazer essa doação, se você conhece algum familiar, algum amigo, parente que queira fazer, basta procurar a PPO para realizar mais essa boa ação. Falando ainda sobre chuva, a primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Petrópolis realizou na última quarta-feira uma reunião com os moradores do bairro Caxambu aqui em Petrópolis, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas do fim de março. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, está ouvindo as demandas e informando a população sobre as ações adotadas pela instituição. Após a queda de uma barreira na rua João Caetano, os moradores descobriram que havia ali um depósito de reciclagem de lixo e acreditam que o acúmulo de material tenha contribuído para que o solo ficasse mais pesado. Também foram encontrados canos de esgoto no local e o fato foi relatado à promotoria para que seja investigado. Ainda durante a reunião, os moradores foram atualizados sobre as providências que estavam sendo tomadas em relação às chuvas de 2022. O MPRJ tem uma ação civil pública cobrando uma obra na rua Bartolomeu Sodré, no bairro Caxambu, mas ainda não houve uma licitação por parte do Estado. Existe também uma ACP, uma ação civil pública, também em relação às obras no Morro do Pinto. E as informações são de que o município de Petrópolis fez um plano de trabalho para solicitar recursos do governo federal. E a gente vê, ainda assim a demora, mais de 2 anos se passaram e infelizmente ainda há localidades como Caxambu, um dos mais afetados em 2022, que permanecem sem intervenções, seja por meio da prefeitura, seja por meio do Estado. É fundamental que os órgãos públicos deem a devida atenção, a devida importância para as localidades que foram afetadas, não somente essas, mas também para aquelas que são locais de risco e que precisam de novas intervenções e obras de contenção. A prevenção é o principal objetivo para que possa se reduzir o número de vítimas, mas é preciso também consertar, reajustar aquelas localidades que já foram afetadas. Afinal, o que a gente não quer é uma nova tragédia na cidade. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, previsão do tempo, enfim, tudo isso após o intervalo, a gente volta já já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 89,00. E a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Falando agora um pouco sobre economia, em fevereiro de 2024, os preços da indústria variaram 0,06% quando comparado a janeiro de 2024. É o primeiro resultado positivo nesse indicador após 3 meses no campo negativo. Os dados foram divulgados pelo IBGE na última quarta-feira e o Alexandre Brandão, um dos analistas, explica os índices e o porquê desse aumento. Vamos acompanhar. A variação média dos preços industriais, captada pelo IPP, o Índice de Preço ao Produtor, foi, na passagem de janeiro para fevereiro, de 0,06%. É um resultado positivo, embora muito próximo da estabilidade, e o primeiro dele dos últimos 3 meses. Com isso, o acumulado no primeiro bimestre é de menos 0,18% e nos últimos 12 meses de menos 5,16%. Nessa série de 12 meses, são 12 pontos negativos. O mais intenso dele foi o de julho de 2023, menos 14,02%. 4 setores são os principais responsáveis pelo resultado de 0,06%. Alimentos, metalurgia, indústrias extrativas e refino. Alimento, que responde por 25% da indústria, teve a influência mais intensa e negativa, menos 0,35 pontos percentuais na variação de 0,06. Depois metalurgia com 0,12 pontos percentuais, depois indústrias extrativas com 0,09 pontos percentuais e, por fim, refino com 0,08 pontos percentuais. No caso de alimentos, a entrada da safra de soja e de arroz explica em grande parte o que aconteceu com o setor. Isso porque dos 4 produtos que a gente seleciona como os mais influentes, 2 são derivados da soja e 1 do arroz. O 4º produto é a carne de vaca, que conta com um momento de um efetivo maior para abate. Ou seja, são os custos do setor que fizeram que esses preços caíssem, os menores custos. No caso da metalurgia, depois de ter passado por momentos de queda de preço, enfrentando um ambiente externo não muito favorável, os preços têm voltado a aumentar, particularmente do minério de ferro, e neste mês, com uma depreciação do real frente ao dólar, isso ficou mais intenso. No caso de indústrias extrativas, também é um pouco parecido, os preços internacionais dos principais produtos têm aumentado e a depreciação do real faz com que isso seja mais intenso aqui dentro. No caso de refino de petróleo, aí nós temos uma particularidade. Dessa vez, os produtos derivados do petróleo não são aqueles que têm
a principal influência, eles estão puxando esse resultado positivo, mas sim o preço do álcool. E esse está muito em linha com uma certa dificuldade de moer a cana-de-açúcar por questões climáticas nesse início de ano. Tá aí a gente acompanhando então os dados do IPP em relação ao mês de fevereiro. Fruto de uma parceria entre a Prefeitura e o Sicomércio Teresópolis, a Escola Móvel PET do Senac RJ vai estar na cidade entre os próximos dias 8 e 19 de abril e com atividades gratuitas para PET e tutores. A carreta vai ficar na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea, e a programação vai contar com workshops, feiras de adoção, recreação, fotopet e atendimento comercial. A atividade integra a Semana de Cursos de Teresópolis e os interessados devem se inscrever a partir, essa inscrição começa, na verdade, nessa sexta-feira, na unidade Senac Teresópolis, que fica na rua Alice Quintela Maurici Regadas, número 66, na Várzea. A abertura acontece na próxima segunda-feira, então dia 8, a partir das 3 horas da tarde e segue até as 6 horas da noite. Além do workshop Matrizes PET, Riscos e Problemas na Saúde nos PETs, estão previstas atividades como recreação, a feira de adoção e também atendimento comercial. A programação inclui ainda o curso de técnicas avançadas de tosa, além dos workshops Cuidados para realizar banho e tosa do seu pet, além de como cuidar da estética dos pets e gerar renda, matrizes pet, colorimetria com carinho, beleza peluda, um cronograma capilar para pelos deslumbrantes, além de uma oficina pelos pets, escovação e cuidados em foco. Além disso, adestramento, laços fortes e ambientes felizes e benefícios da recreação para a saúde dos pets. Todos os cursos são destinados para maiores de 18 anos. E mais informações podem ser obtidas na unidade Sicomércio Teresópolis ou pelo telefone DDD 21 2018 9045. Vou repetir para você. DDD 21 2018 9045. É uma possibilidade tanta aí para aqueles amantes dos pets aproveitarem e entenderem um pouquinho, obviamente, também de como cuidar com mais carinho e com mais amor do seu animalzinho de estimação. Mudando de assunto, o governador Cláudio Castro participou da reinauguração do Hospital Iguaçu Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, na última quarta-feira. A unidade municipal recebeu R$20 milhões do governo do estado para a reforma e modernização do prédio do antigo Hospital Iguaçu, que estava fechado há 15 anos. A maternidade tem capacidade para realizar 2.600 atendimentos por mês. Vamos acompanhar a fala do governador durante a inauguração. A gente fica feliz em estar cumprindo essa promessa e poder estar levando para a Baixada Fluminense uma saúde, uma infraestrutura de qualidade. Conseguimos dobrar o cofinanciamento do Hospital da Posse, cofinanciamos o hospital em Duque de Caxias, cofinanciamos o hospital no Rio de Janeiro. Em seguida, começamos a olhar para nossas UPAs, reformamos todas as UPAs estaduais, todas estão completamente reformadas. Em seguida, começamos a olhar os nossos centros de imagem e a gente tem a felicidade do maior centro de imagem da América Latina ser aqui em Nova Iguaçu, que é o nosso Imagem Baixada. Entregamos o Hospital Ricardo Cruz, que é o nosso hospital modular aqui também em Nova Iguaçu, 350 leitos, e agora essa entrega histórica, não só para Nova Iguaçu, mas para a Baixada Fluminense toda. É importante, de fato, que a população tenha aí uma unidade de saúde voltada para essa modernidade que a gente sabe que é fundamental. Além disso, um hospital antigo, fechado há bastante tempo, que a população agora pode ter acesso novamente, principalmente naquela região. É muito bom a gente acompanhar que novos investimentos são realizados e a gente espera, obviamente, que não só sejam realizados, mas que mantenham esses locais funcionando da forma adequada, com infraestrutura adequada e que, obviamente, novas unidades também possam ser abertas. O Detran RJ está criando um novo canal de comunicação com os usuários. Começou a ser oferecido o atendimento por WhatsApp.
que vai facilitar o acesso dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro às informações sobre os principais serviços prestados pelo departamento, tanto no setor de veículos como no setor de habilitação e identificação civil. A comunicação por WhatsApp é resultado do trabalho realizado pelo governo do estado do Rio para ampliar a oferta de serviços digitais nos órgãos públicos. O WhatsApp do Detran pode ser acessado pelo seguinte telefone: DDD 21 3460 4040. DDD 21 3460 4040. Vai aparecer aqui na tela para você. São prestadas informações sobre serviços como licenciamento anual de veículos, transferências de propriedade, obtenção da primeira carteira de habilitação, renovação da CNH, primeira e segundas vias da carteira de identidade, além da substituição da permissão para dirigir pela CNH e ainda sobre o sistema Desmonte RJ, que dá mais transparência ao comércio de sucatas de veículos e de peças usadas no estado do Rio. Então, se você já sabe, está aí acompanhando, anota o número de telefone e, se tiver alguma dúvida, faça então ali envie a sua mensagem e o seu esclarecimento. Vale lembrar, esse é o único número oficial do Detran para o WhatsApp até o momento. Então, não caia em algum tipo de golpe. Se você receber algum contato, alguma mensagem via WhatsApp, informando que é do Detran, que você precisa disponibilizar dados, que você tem por exemplo, algum documento pendente, verifique o número de telefone, confirme, ligue para o Detran se for necessário, mas não caia nesses tipos de golpes. O governo do Rio de Janeiro e o Ministério da Educação lançaram na última quinta-feira o programa Pé de Meia, que vai auxiliar financeiramente os estudantes da rede pública estadual durante o ensino médio. No evento realizado na zona oeste do Rio, o governador Cláudio Castro, o ministro da Educação, Camilo Santana, e a secretária de Educação, Roberta Barreto, apresentaram a iniciativa, detalhando critérios, formas de acesso e a permanência no programa. No estado do Rio, 158.582 alunos já estão recebendo a parcela única de R$ 200 referente ao incentivo da matrícula. E a gente acompanha a fala agora, nesse momento, do governador também durante o anúncio do programa Pé de Meia. A gente está fazendo uma grande parceria juntos, porque a eleição acaba e a gente tem que aprender que nós temos um compromisso público com as pessoas, aqui no caso, com os jovens. Só na minha gestão já foram mais de 3.400 professores chamados. Lembrando que nós estamos num estado em regime de recuperação fiscal. Então é um grande esforço que a gente está fazendo de chamar mais professores, de não ter déficit na sala de aula. Então a valorização que a gente tem dado para o professor e para o servidor público, para que a gente faça um trabalho em prol dessa sociedade hoje aqui da garotada. Só tem que agradecer ao Camilo e a toda a sua equipe por esse programa que realmente ajuda demais. A secretária de Estado de Educação também falou sobre o programa e o impacto no estado do Rio de Janeiro. A gente acompanha então a fala da Roberta Barreto. O Ministério da Educação veio aqui hoje, ao lado do governo do estado do Rio de Janeiro, para celebrar mais uma vez esse acordo que vai prestigiar a permanência de vocês no ensino médio. Fundamental a gente, além disso, fortalecer também a educação como um todo, o acesso à educação, porque a gente sabe que durante esses períodos a evasão escolar também é muito alta, principalmente no ensino médio. O Correio Petropolitano Debate já trouxe, inclusive, entrevistas para falar sobre esse tema, e esse também é um dos objetivos do programa. Além de garantir ali uma renda para esse jovem, quando ele for sair da escola, e aí seja para ele ingressar no ensino superior, seja para ele fazer um curso profissionalizante, é fundamental que essas ações sejam adotadas para manter esses estudantes dentro da escola. A gente lembra que muito dessa evasão escolar, ela é resultado da busca por emprego, da busca por oportunidades, porque muitos precisam ajudar em casa com as contas, com os compromissos financeiros dos pais, alguns que infelizmente em alguns casos não tem nem o pai nem a mãe para dar um suporte, também sai por essa causa da escola. Então é preciso pensar em como reter esses estudantes dentro das unidades, não somente com o Pé de Meia, mas também com outros programas. E assim a gente consegue
manter os jovens e os adolescentes estudando. O Correio Petropolitano Debate faz mais um intervalo rápido. Na volta, você vai acompanhar uma entrevista que nós realizamos exclusiva com o pesquisador da Fiocruz de Pernambuco e que mostra um impacto da Covid-19 ainda em 2024. Tudo isso após o intervalo. Correio Petropolitano Debate. Volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Início da nossa entrevista. Rafael, antes de mais nada, queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar sobre esse tema.
Queria que você se apresentasse para a gente, por favor. Então, meu nome é Rafael Moreira, sou pesquisador da Fiocruz Pernambuco e docente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, aqui também da UFPE. Sou epidemiologista e venho trabalhando com essas questões relacionadas aos indicadores epidemiológicos, estatísticas relacionadas aos indicadores gráficos e socioeconômicos. Vamos dar uma abordagem já logo esse tema, um tema um tanto importante, acredito, e aí a gente vai falar sobre justamente essa pesquisa que foi divulgada pela própria Fiocruz, a gente acompanhou aqui na nossa emissora, e que mostra então aí, né, que a expectativa de vida para aquelas pessoas que nasceram diminuiu 1,6 ano entre 2019 e 2021, aquele período mais crítico da pandemia da Covid-19. E você foi um dos pesquisadores que participou, inclusive, né, esse estudo foi publicado pela revista The Lancet. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi participar dessa pesquisa e qual que é o impacto verdadeiro, né, que isso tem dentro da sociedade. A análise desse artigo faz parte de um grande estudo, foi recentemente publicado, faz cerca de 2 semanas, na revista The Lancet, um importante periódico, uma importante revista internacional, e ele faz parte de uma equipe de pesquisa mundial, um grande grupo de pesquisa chamado Global Burden of Diseases, ou seja, a tradução é a carga global das doenças. E esse grupo de estudos investiga vários indicadores e esse artigo específico, ele se comprometeu em estudar qual foi o impacto, né, da Covid-19, da pandemia da Covid-19, e algumas estatísticas, como a taxa de mortalidade no mundo e a expectativa de vida ao nascer. Então, o que o estudo mostrou é que a expectativa de vida ao nascer, como você já antecipou, foi uma redução de 1,6 ano. Ou seja, entre 2019 e 2021, tivemos aí no mundo todo uma redução de basicamente 1 ano e meio devido à Covid. E no Brasil, essa queda foi maior, né? No Brasil, essa redução da expectativa de vida ao nascer foi de cerca de 2,8 anos, quase 3 anos a menos. Então, o que a gente constatou é que, se você imaginar que a gente estava numa tendência histórica de aumentar a expectativa de vida no mundo todo e também no Brasil, e com a pandemia a gente perdeu 3 anos dessa potencialidade de expectativa de vida, a gente pode concluir então que a Covid-19 sequestrou anos de vida da nossa população. Então, realmente não foi uma gripezinha, ela sequestrou anos, ela roubou anos potenciais que poderíamos estar vivendo a mais. Um retrocesso para a qualidade de vida, né, para o envelhecimento com saúde. E se a gente observar, então, apenas como ilustração, que a gente tinha uma expectativa de vida de anos, então essa redução foi bastante drástica e 75%. Rafael, ou seja, mostra realmente o impacto que a doença teve, né, durante esse período, principalmente aqui no país e no mundo como um todo. Você comentou que esse é um estudo internacional, você fez parte aqui como um dos pesquisadores do Brasil. Queria que você falasse quantos países participaram, né, ou quantos países foram analisados durante esse estudo, e mais especificamente justamente sobre o nosso país, visto que você é um dos pesquisadores brasileiros que fizeram parte. Eu, juntamente com outros pesquisadores também do Brasil, mas do mundo todo, esse estudo ele agrega diferentes nacionalidades, diferentes países, hemisfério norte, hemisfério sul, países do Oriente, do Ocidente, enfim, é um grande grupo um consórcio, né, de instituições, um grande grupo de pesquisadores e instituições que se debruçam na análise de impactos, né, da Covid-19, impacto de outros tipos de agravos, de outros eventos que podem complicar, deteriorar, prejudicar a saúde da população mundial, né? E esse estudo, ele analisou dados de 204 países ou territórios e também de 811 localidades subnacionais. Então, foi um estudo de bastante envergadura,
ele analisou, inclusive, uma tendência histórica, não só 2019, 2020, 2021, mas ele analisa dados desde 1950. Então, apenas para ilustrar, para a gente ter uma ideia, quando a gente pensa em 1950, expectativa de vida era cerca de 49 anos, e em 2019 foi para mais de 70, isso no mundo todo. Então, a gente estava tendo uma expectativa, um aumento, né, nessa expectativa de vida bem avançado. É um pouco até um esforço que a gente tem que fazer de imaginar como que era antigamente, em 1950, ou seja, não tanto tempo atrás, no século passado ainda, se a gente imaginar que 49 anos era a média de vida da população no modo geral. E aí você, de repente, começa a subir essa expectativa de vida, viver mais anos, e passa aí para mais de 70 anos. Mas, com a pandemia, a gente viu essa redução cair de forma bem drástica. Isso aí traz muito à tona várias discussões, não só com relação à expectativa de vida de modo geral, né, mas também o aumento da mortalidade, que a gente observou que a mortalidade era o contrário, a gente estava vendo a redução da mortalidade e aumento da expectativa de vida. Com a pandemia, aumentou a mortalidade, reduziu a expectativa de vida. E quais são os impactos, né, dessas alterações na dinâmica populacional e demográfica? Que a gente pode não são só impactos na saúde da população, ou na expectativa de vida, ou no risco de morrer, mas também na própria questão das questões socioeconômicas. Ou seja, se a gente pensar na aposentadoria, que com a recente reforma da Previdência, observamos que as pessoas, de modo geral, estão se aposentando mais velhas, porque se imaginava que a expectativa de vida ia sempre aumentar. Mas com a pandemia houve uma ruptura dessa tendência. Então, a política não acompanhou essa ruptura. Continuamos com a idade avançada para aposentar, na expectativa de que poderíamos usufruir mais tempo com os benefícios acumulados ao longo da nossa vida ativa no trabalho, e agora, com a expectativa de vida, a gente aposenta mais tarde e vive menos. Então, são impactos que são gerados, né, nessa potencialidade de vida após a aposentadoria, que com a redução da expectativa de vida não vai ter o usufruto desse benefício na expectativa que se imaginava ter. Não só a aposentadoria, mas as pensões por morte, todos esses benefícios sociais de direito, eles são comprometidos porque você vai reduzir a expectativa de vida, mas o trabalho seu vai continuar sendo alargado, o tempo de contribuição, de trabalho ativo. Então, são questões que a gente sempre comenta, né? A saúde pública, ela envolve não só o aspecto relacionado ao campo da saúde, aspectos sanitários, mas aspectos econômicos e sociais. Tá certo. Rafael, você pontuou bem justamente, né, que mostra aí que não é só um impacto na saúde, mas isso envolve também questões políticas e socioeconômicas do país como um todo. Mas me surgiu a curiosidade, logo no início da sua fala, né, a média aí do mundo todo foi de uma queda aí de 1,6 ano. Mas no Brasil, essa média foi um pouco maior, né? E eu queria entender o porquê. Existe uma explicação do porquê que essa média no país foi mais alta? A gente observou diferentes situações, né? A média no mundo foi 1,6 ano, no Brasil foram 2,8 anos, em média, e a gente pode enumerar outras regiões que a redução foi muito maior ou menor, né? O que a gente observou no estudo é que tem uma relação muito próxima com a questão do nível socioeconômico do país. Então, a gente sabe que a expectativa de vida ela é um indicador bem sensível às questões socioeconômicas. A gente observa que os países que têm uma qualidade de vida maior, eles vivem mais anos. O envelhecimento é mais bem sucedido. Então, o que a gente pode observar é que nesses países com maior desenvolvimento socioeconômico, a redução não foi tão drástica, a redução foi um pouco mais suavizada, o que leva a crer que os fatores que levaram a essa distinção do valor médio de expectativa de vida com o valor de cada região de forma individualizada, singular,
tem muito a ver com aspectos socioeconômicos. Mas não só isso. A gente poderia enumerar aqui outras questões também que têm um impacto nessa alteração. Mas só a nível de ilustração, se a gente, por exemplo, imaginar aqui, nos países com maior desenvolvimento socioeconômico, a expectativa de vida, a esperança de vida ao nascer, ela foi de 71,7 anos, de modo geral, os países com maior desenvolvimento socioeconômico. E a expectativa de vida que foi projetada foi um pouco maior, né? Então, você teve uma redução pequena, de menos 1 ano. Só que se a gente pegar países com baixo nível socioeconômico, essa expectativa de vida ela foi muito menor. Então, a gente observa que essas questões da distinção, da diferença entre o Brasil e o mundo, ou entre o Brasil e outros países, por exemplo, do continente africano. O continente africano, ele tem vários países já com uma expectativa de vida baixa. A pandemia foi mais severa ainda. Se a gente observar países como Lesoto, por exemplo, a expectativa de vida até pouco tempo atrás era como a nossa nos anos de 1950, e lá continua ainda na faixa dos 50 anos, e a pandemia foi mais severa. Então, é um aspecto que a gente tem que entender que a redução da expectativa de vida, assim como a taxa de fertilidade, assim como outros indicadores, como a taxa de natalidade, eles têm relação com o envelhecimento populacional. Então, um país que tem maior expectativa de vida vai ter também maior envelhecimento populacional e ele vai ter, a princípio, colher frutos do que foi a causa desse envelhecimento bem-sucedido. Geralmente são políticas socioeconômicas menos desiguais para um envelhecimento bem-sucedido. O que acontece no Brasil, a gente até costuma citar uma referência que ela é muito comentada, né, que o Brasil é um país jovem de cabelos brancos, né? É uma frase muito bem comentada, porque a gente tem um envelhecimento acelerado, ao mesmo tempo, em alguns grupos populacionais, uma alta fertilidade, que depende muito da questão socioeconômica. Então, a gente convive com dois polos. A gente convive com problemas da alta taxa de natalidade em alguns grupos mais vulneráveis, o que nos traz doenças infecto-contagiosas mais prevalentes. E no outro polo, a gente tem envelhecimento acelerado, com doenças crônicas, muita mortalidade por doenças cardiovasculares. E a questão do Brasil, diferente dos países da Europa, por exemplo, que foi um envelhecimento mais suavizado, ele foi acontecendo ao longo de vários anos, e os países da Europa, por exemplo, puderam se preparar ao longo do tempo para receber, para cuidar dos problemas que a população envelhecida traz. No Brasil, a gente recebe a população envelhecida, mas sem estar preparado para atender de forma adequada esse grande grupo de pessoas que estão envelhecendo. Então, o envelhecimento populacional tem muito a ver com a qualidade de vida. E aí, a gente pegar o Brasil com essa redução maior na expectativa de vida, ele também tem alguns indicadores piores socioeconômicos, o que mostra esse impacto. Não só isso, temos que também pensar na forma como que a Covid-19 foi tratada em cada país. A gente viveu no início da pandemia e durante a própria pandemia, certo descontrole ou certa falta de um negacionismo da ciência. A gente observou muita falta de controle do próprio ministério, no sentido do manejo da pandemia, falta de desinformação, muita fake news. Inclusive, a gente tem que destacar, estamos aí em temporada constante de vacinação e houve uma cobertura na taxa, né, de pessoas que são vacinadas. A gente observa uma redução bem drástica na cobertura vacinal do país, fruto muito da fake news que foi espalhada durante a vacinação da Covid-19. E outras doenças que já tinham vacinação bem já consolidadas no nosso calendário vacinal, elas estão colhendo aí uma baixa redução, fruto justamente dessa epidemia de desinformação, de fake news. Então, a gente tem que associar não só aspectos socioeconômicos, mas também aspectos relacionados à questão social envolvendo a informação, a questão social envolvendo a forma de lidar com a pandemia. E o Brasil, ele realmente deixou muito a desejar no enfrentamento. A gente observou aí muitas questões problemáticas envolvendo não respeito a questões éticas, negacionismo da ciência, atraso na compra de vacina, uma espécie de desarticulação entre a informação do nível nacional, os estados e municípios. Então, essa desarticulação
também foi responsável para que a pandemia tivesse no Brasil efeitos mais danosos com relação à expectativa de vida. A gente consegue ver esses reflexos, inclusive até hoje, né, Rafael? Quando você pega, por exemplo, ali a cobertura vacinal como um todo, da Covid-19, mais especificamente, que é o tema que a gente abordou aqui, a gente consegue ver que a primeira, a segunda dose, né, a maioria do público chegou assim a se imunizar, mas quando você vai para a terceira dose, né, a primeira dose de reforço, segunda, a imunização com a própria bivalente, por exemplo, os índices eles são muito menores do que o adequado. E, inclusive, aqui, onde, por exemplo, é a cobertura hoje da nossa emissora, todos os municípios da nossa região têm índices ali muito baixos quando comparado à primeira e à segunda dose. E vale ressaltar, e como você comentou, isso tem gerado impactos também em outros imunizantes. Inclusive, a gente está agora no período aí, já o próprio Ministério da Saúde divulgou, antecipou a imunização para a influenza, né, para a vacina da gripe. Então, é importante justamente ter esse cuidado, né, e entender como que essas questões sociais podem impactar também nessas outras situações, principalmente de saúde pública. Rafael, você comentou ainda também, justamente ainda aproveitando esse gancho da sua fala, sobre as diferenças entre aspectos socioeconômicos de um país para o outro. O Brasil, como toda a gente sabe também, tem uma diferença muito grande, principalmente quando você analisa sul, sudeste com norte e nordeste. Isso também foi apresentado nesse estudo. Esse índice mostra também uma diferença exorbitante entre os estados brasileiros. Sim, a gente encontra diferença entre os estados brasileiros. A gente pode pegar alguns exemplos. Eu vou só abrir aqui o artigo Perfeitamente, sem problema. para a gente poder, porque são muitos dados, a gente tem o artigo disponível, depois eu posso Uhum. passar o link para que a gente possa analisar e todo mundo ter acesso às informações. Então, o que a gente observou, só um segundo, deixa eu só abrir aqui, Sem problema nenhum. os dados com relação aos estados no Brasil. Então, a título de ilustração, vou pegar aqui o estado que eu resido, Pernambuco. Em Pernambuco, a expectativa de vida foi, em 2019, era de 75,7 anos. Com a pandemia, caiu para 74. Então, a gente teve uma redução um pouco menor que a média nacional no estado de Pernambuco. Mas se a gente pegar o Rio de Janeiro, né, que estamos aí falando do Rio de Janeiro, em 2019, a expectativa de vida no Rio de Janeiro era 74,9. Em 2021, caiu para 72,1 anos. Então, a gente tem aí um valor mais próximo da média do Brasil, né? Cerca de 2 anos, mais ou menos, abaixo da expectativa. E assim por diante. A gente tem aí o resultado para todos os estados brasileiros. Temos estados que teve uma menor redução. A gente teve estados, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que era de 75,2, caiu para 76,2, cerca de 1 ano a menos, abaixo até da média mundial. Uhum. Então, é um estudo muito completo, vale a pena as pessoas se debruçarem, especialmente os gestores, porque a partir desses dados científicos é que a gente pode estar imaginando ou estimulando ou incentivando, fornecendo subsídios para as políticas públicas para podermos correr atrás do prejuízo. É interessante que os gestores, secretários municipais de saúde, estaduais, que o próprio Ministério da Saúde também tenha sempre em mãos a evidência científica como a sua principal aliada, para que, a partir do que podemos identificar dos erros do passado, possamos não cometê-los novamente e saber que uma negligência na gestão da saúde no Brasil pode ter consequências impactantes para as futuras gerações. Então, a gente sabe que isso vai depender muito da forma como cada gestor administra as suas emergências sanitárias, tem muita relação com a desigualdade estrutural, muita relação com indicadores socioeconômicos, porque a gente sabe que a expectativa de vida, mesmo antes da pandemia, ela não era homogênea no Brasil, ela tinha diferenças, mas o importante é que a gente estava colhendo frutos de um progresso, e agora observamos um retrocesso. Então, outras pandemias podem vir, nós estamos imunes, né, a outras situações futuras, é incerto, mas a gente deve aprender como foi o manejo da pandemia para que não possamos cometer os mesmos erros. E a partir daí monitorar esses indicadores. É muito importante monitorar a expectativa de vida. E eu adiciono, acrescento mais,
é que não é apenas adicionar anos na nossa vida, mas a qualidade com que vivemos esses anos a mais. Então, vale a pena termos um envelhecimento, ou seja, vivermos ao máximo que a nossa espécie humana possa viver, né, o máximo de anos possíveis com envelhecimento, mas que possamos agregar qualidade nesse envelhecimento, um envelhecimento bem-sucedido, envelhecimento ativo, com autonomia, com funcionalidade, com acesso e utilização de serviços de saúde, não só para a reabilitação, mas para a prevenção. Então, todos esses fatores fazem com que a gente tenha uma qualidade de vida no nosso processo de envelhecimento bem-sucedido. Tá certo. Rafael, para a gente até poder também aqui caminhar para o fim desse nosso bate-papo, a gente vê pelo próprio estudo também que a mortalidade infantil ela caiu durante esse período. No entanto, isso não significa, por exemplo, que a população, essas crianças, esses jovens, não devam, por exemplo, se imunizar contra a Covid-19, né? É importante salientar isso. Exatamente, exatamente. O que a gente pode observar com relação à mortalidade infantil, ela foi a única estatística, né, foi o único indicador que não teve o aumento. A gente aumentou a mortalidade geral, reduziu a expectativa de vida, mas a mortalidade infantil é um coeficiente que a gente analisa que tem a ver muito com a qualidade de vida de uma população, porque ninguém espera morrer com menos de um ano. Então a gente sabe que quanto maior a mortalidade infantil, mais precárias são as condições, de saúde daquela população. Só que a mortalidade infantil ela não teve essa redução, esse aumento, ela continuou reduzindo ao longo de vários anos, desde 1950, no mundo e no Brasil. Então, o que a gente pode destacar é que esse não aumento na mortalidade infantil revela justamente as características da pandemia da Covid-19, que ela não era muito letal, para as crianças, ela era muito mais letal para a população adulta, idosa e com comorbidades. No entanto, registramos mortes também em crianças, inclusive crianças menores de um ano. Então, a vacina protege essa morte de um pequeno número em relação à quantidade de adultos e idosos, mas é um número que é significante porque são vidas que podem ser protegidas, são vidas que podem ser protegidas, são mortes que podem ser evitáveis. Então, não devemos baixar a guarda e a vacinação ela é segura. Toda vez que é aprovada uma vacinação, uma vacina nova, ela passou por sérios controles de qualidade, por mais que sejam controles de qualidade que tiveram que ser efetuados em curto espaço de tempo, mas se mostraram seguros, muito mais seguro do que se expor ao vírus. Como a gente sempre fala, é muito melhor você ser cobaia da vacina do que cobaia do vírus. O vírus já mostrou, ele já mostrou para por que veio, ele já levou muitas mortes, muitas vidas, já levou pessoas a óbito que poderiam ter sido evitáveis. E a gente observa que entre escolher o vírus ou a vacina, é muito mais seguro a vacina. E ela de fato protegeu. E a gente só teve o controle da pandemia e voltar à nossa vida normal graças à vacina. Então, as crianças devem ser vacinadas, porque é segura a vacina contra a Covid para as crianças. Então, elas devem ser vacinadas porque não é pelo fato de não ter aumento na mortalidade infantil que elas deixaram algumas crianças de irem a óbito, de morrer por conta da Covid-19. A gente pensa que deve pensar da seguinte forma, que cada vida importa. A gente não deve considerar a vida apenas como números, né? Aquela vida, aquele número, aquele indivíduo deve ser salvo. Se existe maneira de salvar com a vacina, não é porque é um número pequeno que a gente vai omitir ou vai negligenciar essa proteção. Rafael, alguma outra questão talvez importante sobre essa pesquisa, sobre esse levantamento que foi realizado, que nós não abordamos, que você gostaria de ressaltar? Acho que não, acho que a gente realmente conseguiu abordar de uma forma bem ampla, a gente conseguiu esgotar aí, não o artigo inteiro, porque ele tem mais de 58 páginas, e o apêndice do artigo tem mais de 600 páginas, então a gente podia falar aqui várias questões, mas, de modo geral, um resumo que eu poderia dizer é que a Covid-19 teve um grande impacto na redução da mortalidade infantil, desculpa, o contrário. O que a gente pode dizer seu nome é Richard, né? Richard? Você que é o Richard? Richard. Isso. Então, Richard, o que a gente pode estar resumindo desse estudo, a principal mensagem que ele traz é que a Covid-19 teve um grande impacto na redução da expectativa de vida a nascer,
A gente estava com uma tendência histórica de aumento na expectativa de vida ao nascer e a pandemia causou uma ruptura nesse progresso. Ao mesmo tempo, estávamos com uma redução na mortalidade geral e a pandemia fez com que aumentássemos a morte. Graças ao Covid-19, a gente teve um excesso de mortalidade que não deveríamos ter. Então, o que a gente pode observar é que esse excesso foi cerca de 15% a mais. O que a gente pode dizer com isso? Que observamos 15% mais óbitos no mundo todo devido à pandemia. Então, a pandemia foi causa de um grande transtorno sanitário que vai ter repercussões não só no campo da saúde, mas também nos aspectos relacionados à qualidade de vida, à aposentadoria, à pensão, porque a redução da expectativa de vida diminuiu. E as pessoas, então, vão ter uma média de vida menor do que teria caso a pandemia não tivesse ocorrido ou caso ela tivesse sido manejada, tratada de uma forma mais direcionada pela ciência. Certo. Rafael, eu queria muito agradecer a sua presença aqui com a gente mais uma vez para falar sobre esse estudo importante que mostra aí, né, a necessidade também de investimentos, né, na saúde básica, na saúde primária e também, obviamente, para melhorar o desenvolvimento econômico e, consequentemente, a vida das pessoas também. A gente mostrou justamente nesse estudo isso, né, o impacto que um país bem desenvolvido ele tem menos impactos, menos mortalidade, né, menos influência sobre determinadas ocasiões, como foi, por exemplo, a Covid-19. Então, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente e a disponibilidade para conversar sobre esse tema. Agradeço, Richard. Estou à disposição. Um grande abraço. Um abraço. Até a próxima. Até. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.